Ele me deixou ainda bebê. Eu cresci sem saber quem era meu pai. Mas quando completei 30 anos, tudo mudou com uma carta inesperada. O que descobri ainda me tira o chão. Olá, pessoal. Eu me chamo Isadora. Nasci numa noite chuvosa de inverno, em uma pequena cidade do interior, dessas onde todos se conhecem, mas ninguém realmente se escuta. Minha mãe, Maria das Dores, era uma mulher forte, mas cansada. Ela me criou sozinha, lavando roupa para os outros, fazendo faxina, vendendo bolos nas ruas, e sempre com o mesmo silêncio nos olhos quando eu perguntava sobre meu pai. Ele foi embora, Isa. Isso é tudo que você precisa saber. Mas eu sempre soube que havia algo mais, porque às vezes, quando ela pensava que eu dormia, eu a ouvia chorar baixinho. Às vezes, diante de um velho porta-retratos sem foto, ela dizia: ela teria se orgulhado de você. Se tivesse ficado. E aquilo me cortava por dentro. Crescer sem um pai é como andar por um corredor escuro sem saber onde está a porta. A gente tropeça muito. E eu tropecei demais. Fui uma criança tímida, insegura. Na adolescência, tentei preencher aquele vazio com tudo. Amigos, paixões, rebeldia, mas nada preenchia o buraco de não saber quem eu era, ou de onde vinha metade de mim. Até que, no meu 30º aniversário, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu sempre soube que o dia do meu aniversário traria sentimentos mistos. Nunca gostei de comemorar. Enquanto todos pareciam felizes por mais um ano de vida, eu sentia uma estranha pontada de solidão, como se aquele dia me lembrasse que algo, ou alguém, sempre esteve faltando. Naquele 10 de junho, completei 30 anos. Era uma sexta-feira. Acordei cedo como de costume. Fui trabalhar, cumpri meus compromissos. Sorri para quem precisava do meu sorriso, mas por dentro eu estava inquieta. Uma sensação esquisita me acompanhava desde a noite anterior. Um aperto no peito, como se algo estivesse para acontecer. Um pressentimento. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe na cozinha, preparando um bolo simples de fubá com goiabada, o meu preferido. Ela tentou sorrir, mas seus olhos denunciavam cansaço. Cansaço de alma. Nós nos abraçamos, trocamos poucas palavras e seguimos como sempre fazíamos, tentando esconder nossas dores com pequenos gestos de carinho. Foi então que, ao abrir a porta do meu quarto, vi sobre a cama um envelope bege, já amarelado pelo tempo. Não tinha remetente. Apenas meu nome, Isadora, escrito, com uma caligrafia que eu nunca tinha visto antes. No mesmo instante, meu coração acelerou. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Sentei na beira da cama e respirei fundo antes de abri-lo. A carta estava escrita à mão, com letras firmes e maduras. O papel tinha cheiro antigo, como se tivesse sido guardado por décadas. Minha filha, se você está lendo isso, é porque o tempo fez o que eu nunca consegui fazer, te alcançar. Não sei como começar porque fui covarde por não estar aí, ao seu lado, quando mais precisou. Eu te vi nascer. Sim, eu estava lá, mesmo que sua mãe nunca tenha dito. Eu te segurei nos braços por alguns segundos antes de fugir. Fugir de mim, da minha culpa, da minha covardia, dos erros que cometi. Mas jamais deixei de pensar em você, Isadora. Cada aniversário seu, cada sorriso teu que imaginei. Sua mãe foi muito mais forte do que eu. Ela me pediu para não voltar. Disse que você cresceria melhor sem mim. E talvez estivesse certa. Mas agora eu estou morrendo. E o que mais me dói não é a doença. É não saber se você me odeia ou se ao menos sente curiosidade por mim. Tenho deixado pistas por anos, mas talvez eu tenha sido discreto demais. Estou morando na pequena vila de São Clemente, litoral norte.
numa casa simples perto do campo de girassóis. Se um dia você quiser saber a verdade, estarei esperando. Ou ao menos deixarei alguém que possa contar tudo. Com amor e culpa, seu pai, Henrique. Eu reli essa carta pelo menos 10 vezes. A cada leitura, uma lágrima nova brotava. Minha cabeça girava. Minha mãe me escondeu isso por todos esses anos? Ele me viu nascer? Ele esteve por perto? O silêncio da casa naquele instante pesava como chumbo. Caminhei até a sala devagar, com a carta apertada contra o peito. Minha mãe, de costas para mim, mexia o café na panela. Eu me lembro do som da colher batendo devagar, como uma contagem regressiva para uma conversa que mudaria tudo. Mãe! Minha voz saiu fraca e embargada. Quem é Henrique? Ela parou. A colher caiu no chão. E naquele momento, a mulher mais forte que conheci pareceu encolher diante dos meus olhos. Ela se virou devagar, os olhos marejados, e com um sussurro quase inaudível respondeu: Ele é seu pai. Minha mãe chorou por horas. Ela não se esquivou das minhas perguntas, ao contrário. Parecia estar esperando há décadas por aquele momento. A revelação. Ela me contou tudo. Que meu pai era um homem bom, mas imaturo. Que entrou em pânico quando descobriu que ela estava grávida. Que hesitou em assumir a responsabilidade. Que mesmo depois de me ver nascer, ficou paralisado pelo medo. E que após pedir para voltar, ela o impediu. Eu não queria que ele te fizesse sofrer, Isadora. Eu mesma já estava partida demais. Achei que seria melhor você crescer sem ele. E talvez tenha sido. Mas agora você tem o direito de saber. Aquela noite foi um turbilhão de emoções. Minha cabeça era um emaranhado de pensamentos. Como se todas as certezas da minha vida tivessem sido arrancadas pela raiz. Parte de mim queria entender, buscar respostas. A outra parte queria se esconder. Buscar respostas. A outra parte queria se esconder debaixo das cobertas. E fingir que nada daquilo era real. Fiquei dias relendo a carta. Cada palavra, cada frase parecia um pedido de socorro. E havia algo nela. Algo que não era só culpa. Era amor. Um amor tímido, mal expressado, mas ainda assim presente. Eu não dormia. Não comia direito. E toda vez que passava por um espelho, enxergava traços que eu nunca tinha notado. O formato do meu queixo, a curvatura das sobrancelhas. Será que eram dele? Na sexta-feira seguinte, tomei minha decisão. Preparei uma mochila pequena, separei alguns documentos, peguei o endereço vago que ele mencionava. Uma casa perto do campo de girassóis, em São Clemente, e comprei uma passagem de ônibus. Eu precisava ir. Precisava olhar nos olhos dele, ainda que fosse tarde demais. Precisava dizer algo. Qualquer coisa. Cheguei à rodoviária. O banco de plástico frio sob mim parecia mais sólido do que meu chão emocional. Eu estava nervosa. Um medo misturado com esperança. O ônibus partiu pouco depois das 22h. Eu me encostei na janela, observando as luzes da cidade desaparecerem no retrovisor da minha alma. São Clemente era pequena. Um vilarejo pacato cercado por natureza, onde o tempo parecia andar mais devagar. Cheguei com o sol já alto. Um cheiro de maresia e terra molhada invadiu meus sentidos. Caminhei pelas ruas de paralelepípedo, perguntando às pessoas mais antigas sobre o campo de girassóis. Ah, a Casa Branca perto do campo? Disse um senhor de chapéu coçando a barba. Henrique mora ali, sim. Ou melhor, morava. Faz uns dias que foi levado para o hospital da vila. Tava bem fraquinho, coitado. Meu coração parou por um segundo. O hospital da vila era simples, mas acolhedor. Entrei com passos hesitantes, as mãos suadas, a boca seca. Na recepção, uma enfermeira de olhar gentil me atendeu. Está procurando o Sr. Henrique?
Ela perguntou, quase como se já soubesse quem eu era. Ele falou muito de você, eu tremi. Ela me conduziu por um corredor silencioso, até um quarto iluminado por luz natural. A cama estava vazia. Ele está lá fora, no jardim. Sempre gostou de flores. Disse que se fosse para partir, queria sentir cheiro de vida. E foi ali, do outro lado do vidro, que eu o vi pela primeira vez. Um homem magro, de cabelos totalmente brancos, sentado numa cadeira de rodas embaixo de uma árvore, os olhos fechados, o rosto tranquilo. Meu coração quase explodiu. Cada passo que dei até ele parecia 1 quilômetro. Quando cheguei perto, ele abriu os olhos lentamente e sorriu. Isadora! A voz dele era rouca, mas havia nela um timbre que ressoou no fundo do meu peito. Era a mesma voz que ecoava nos meus sonhos de infância. Aqueles em que alguém me chamava, mas eu nunca via o rosto. Eu vim, foi tudo o que consegui dizer. E desabei. Me ajoelhei ao lado dele. Chorei como uma criança. Ele estendeu a mão com dificuldade e tocou meu rosto com uma delicadeza que só o amor verdadeiro pode oferecer. Você é ainda mais linda do que eu imaginava. E naquele instante, entendi que não importava o tempo perdido. Às vezes, tudo que um coração partido precisa é ser reconhecido. O tempo parou ali, no jardim silencioso daquele hospital, enquanto eu segurava a mão do meu pai pela primeira vez. A brisa movia suavemente as folhas da árvore acima de nós, e o som dos passarinhos parecia vir de dentro do meu peito. Aquele era um momento que eu jamais conseguiria colocar em palavras com justiça. Mas vou tentar. Ele olhava para mim com olhos úmidos, mas serenos, como se estivesse em paz por me ver. Como se finalmente sua alma tivesse encontrado o descanso que procurava. Eu esperei muito por isso, minha filha, disse ele, com a voz fraca, mas firme. Mas não esperava merecer. Eu apenas balancei a cabeça. Ainda havia dor dentro de mim, claro. Mas havia também um estranho sentimento de compaixão. A presença dele era real, humana, imperfeita. E isso, de alguma forma, me libertava das fantasias e das culpas que carreguei por tanto tempo sem entender. Conversamos por horas. Ele me contou tudo o que havia guardado por anos. O medo, a covardia, o arrependimento. Quando sua mãe me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu era um moleque, Isadora. Um idiota cheio de sonhos egoístas. Achei que não conseguiria ser pai. E pior, achei que seria melhor para você crescer sem mim do que com um pai fraco. Ele baixou os olhos. Eu enxerguei ali um homem marcado pelo tempo, pelas escolhas ruins, mas também pela vontade de reparar o que pudesse. Mas eu nunca te esqueci. Nunca. Eu te vi em cada criança na rua, em cada menina no parque, em cada sonho que tive. Eu escrevi cartas todos os anos. Todas. Mas nunca tive coragem de enviar. Aquela que você recebeu foi a única que consegui mandar, porque eu senti que meu tempo estava acabando. Ele olhou o horizonte como quem vê o passado passar diante dos olhos. Eu fiz tudo errado, mas hoje, vendo você aqui, eu tenho esperança de que alguma coisa eu tenha feito certo. Minhas lágrimas caíam sem controle, mas não eram de raiva, nem de dor. Eram de compreensão. Pela primeira vez na vida, eu entendi que às vezes as pessoas erram profundamente, mas nem por isso deixam de amar. Então ele tirou do bolso uma caixinha pequena de madeira. Isso aqui é tudo que eu guardei de você. Dentro havia um par de sapatinhos de bebê, uma foto antiga da minha mãe grávida e uma correntinha com um pingente de girassol. Era para ser seu. Eu comprei no dia em que você nasceu. Nunca tive coragem de entregar. Coloquei a correntinha no pescoço com as mãos tremendo. O girassol brilhou sob a luz do entardecer.
E ali naquele pequeno gesto algo em mim se alinhou. Era como se um pedaço perdido da minha história tivesse finalmente voltado ao lugar certo. Antes de ir embora naquela tarde, prometi voltar no dia seguinte. Ele me apertou a mão com força, como se não quisesse soltar. E sussurrou: "Obrigado por ter vindo. Agora posso dormir em paz." Naquela noite, escrevi no meu diário: "Hoje, reencontrei o pedaço de mim que faltava. Não para fechar feridas, mas para deixá-las cicatrizarem em paz." No dia seguinte, ao chegar no hospital, fui recebida pela mesma enfermeira de olhar doce. Mas o rosto dela trazia algo diferente. Uma leveza silenciosa. "Ele partiu durante a madrugada", disse, tocando meu ombro com carinho. "Com um sorriso no rosto, segurando a correntinha que você deixou." Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas, ao contrário do que imaginei, não senti revolta. Senti gratidão por ter chegado a tempo, por ter dito o que precisava ser dito, por ter escutado o que o coração precisava ouvir. Saí do hospital com os olhos voltados para o céu. O vento brincava com meus cabelos e os girassóis do campo balançavam como quem aplaude uma história finalmente contada. Naquele dia, descobri que o amor pode sobreviver ao tempo, à distância e até ao arrependimento. E que, às vezes, o perdão é a ponte mais curta entre duas almas, que ficaram separadas por uma vida inteira. Naquele dia em que saí do hospital, tudo parecia diferente. O céu, as ruas, até o som dos meus próprios passos. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos e, pela primeira vez em muito tempo, eu pudesse enxergar o mundo não só com os olhos, mas com o coração. Durante a caminhada de volta para casa, pensei em tudo que havia vivido naqueles últimos dias. A carta, o reencontro, as palavras trocadas, a despedida inesperada. Tudo parecia roteiro de um filme que eu jamais teria coragem de escrever, mas que de algum modo era a minha vida. Cheguei em casa, entrei em silêncio e fui direto até o espelho. Toquei a correntinha de girassol em meu peito. Aquele pequeno objeto agora carregava o peso de uma história inteira, mas também a leveza de um perdão concedido. Ele não estava mais aqui, mas algo dele viveria para sempre comigo. Foi naquele momento que eu fiz uma promessa, não apenas para ele, mas para mim mesma. Eu vou transformar essa dor em algo bonito. Eu vou dar um novo sentido a tudo isso. Nos dias seguintes, mergulhei em lembranças. Escrevi cartas para ele que nunca seriam lidas. Reli as palavras que ele me deixou e comecei a buscar dentro de mim não apenas consolo, mas direção. Foi então que uma ideia começou a crescer. Algo tímido no início, mas que rapidamente ganhou força. Criar um projeto para ajudar jovens que cresceram sem a presença do pai, que, como eu, passaram anos se perguntando por quê, sentindo-se incompletos, buscando abrigo nas sombras da ausência. Com o tempo, fundei uma ONG chamada Girassol no Peito. Era mais que um nome. Era uma homenagem, um símbolo de resistência, de luz e de renascimento. Um lugar onde histórias como a minha poderiam ser acolhidas, onde crianças e adolescentes poderiam encontrar escuta, apoio e, principalmente, esperança. No primeiro dia do projeto, ao entrar na sala e ver aqueles olhos curiosos me olhando, senti uma emoção que não cabia no peito. Eu era a prova viva de que a dor pode gerar propósito. E de que feridas, quando cuidadas com amor, se transformam em asas. Certo dia, uma menina se aproximou de mim depois de uma roda de conversa. Ela devia ter uns 9 anos. Olhou nos meus olhos e disse:
Você acha que meu pai ainda pode voltar? Engoli em seco. A dor dela era tão familiar. Eu não sei, meu amor. Respondi ajoelhando à sua frente. Mas sei que você vai ficar bem, com ou sem ele. Porque você é luz, e nenhuma ausência pode apagar isso. Ela sorriu tímida, e naquele sorriso eu vi a mim mesma. Vi aquela menina de anos atrás que não entendia o mundo, mas que carregava uma força que só o tempo revelaria. Hoje, sempre que coloco minha correntinha de girassol, lembro do meu pai. Não com mágoa, não com tristeza, mas com gratidão pela oportunidade que tivemos, mesmo que breve. Pela coragem de recomeçar. Pelo amor imperfeito, mas verdadeiro que nos uniu no fim. E eu sigo, contando minha história, acolhendo outras, plantando girassóis por onde passo, porque aprendi que às vezes a luz mais bonita nasce justamente depois da noite mais escura. E se você que está me ouvindo agora carrega uma dor parecida, saiba, você não está sozinho. Sua história ainda está sendo escrita. E o final pode ser surpreendentemente lindo. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é uma semente de esperança plantada em solo fértil. Ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você não está sozinho. Estamos aqui para caminhar juntos.